É constrangedor o silêncio de Montenegro em relação a este tema e perceber que é prática comum. Há quem goste de premiar, quem prevarica e quem não sabe justificar porque é constituído arguido e quem tenha uma ação firme quando percebe que os esclarecimentos não são suficientes. Que a sustentabilidade e a estabilidade da segurança social não se consegue apenas penalizando os portugueses e mantendo, por outro lado, as portas abertas. Temos 30% dos jovens fora e estamos a importar mão de obra de fora. É evidente que estamos a substituir. Temos que falar, em primeiro lugar, de natalidade, temos que falar em demografia. Não a deixou intrigada, Rita, esta descoberta do Ministério Público? Recentemente lembrámos aqui as caixas de vinho com dinheiro no escritório, na residência oficial do Primeiro-Ministro, de alguém que era muito próximo de António Costa, Vítor Scária, como agora torna-se particularmente bizarro como é que existe uma PEN que afinal não se sabe se pertence a Vítor Scária ou ao anterior chefe de gabinete e que tem dados pessoais, fiscais e informações de pessoas que trabalham na autoridade tributária, pessoas que trabalham nos serviços secretos. De facto, deixa no ar aquela frase conhecida de será que quem se mete com o PS leva? Que veio a público agora. Porquê é que Vítor Scária tem uma PEN num cofre com informações deste cariz? Foi motivo para o Grupo Parlamentar do Chega apresentar agora um requerimento para uma audição urgente do Secretário-Geral do Sistema de Informação e também da Polícia Judiciária, porque sabemos que Vítor Scária ou o anterior chefe de gabinete de António Costa não teriam esta informação por obra e graça do Espírito Santo. Será fácil rastrear e perceber como é que esta PEN foi lá parar e quem é que foi o remetente desta informação. Não é um gabinete só de Miguel Arruda, é um gabinete partilhado com outro deputado do Chega. Então o outro deputado não viu que estavam lá malas? Por vezes sabemos o que é que se passa nos gabinetes e varremos o tema para debaixo do tapete. Contrariamente ao que o Chega fez, que foi o Chega que pediu que o Sr. Presidente da Assembleia da República permitisse que a polícia pudesse entrar no gabinete do ex-deputado do Chega e fazer as perícias necessárias e levar o objeto Presidente da Assembleia da República, furto. Que também já foi criticado hoje por André Ventura, diz que aquilo que lhe foi dito pelo Rui Paulo Sousa era irrelevante para a investigação. Confesso que não estou a par dessas trocas de diz que não disse. Acho que não é o mais relevante para o caso. O que é relevante para o caso é uma postura distinta de André Ventura, que não é de agora. Mas o que é que se passou entre André Ventura e aquela jornalista? A pergunta da jornalista, tive a oportunidade de assistir. Tínhamos uma jornalista, que é comum pelo tom com que aborda André Ventura, que não é o mesmo com que aborda outros partidos, e tenho que ser muito sincera nisto, e dizer que esta jornalista em particular não só estava a inquirir num tom algo estranho, um líder de um partido que estava a assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade política não tem a responsabilidade do ato, não foi André Ventura que andou a retirar malas de tapetes, mas acima de tudo temos uma jornalista que alega que André Ventura tinha uma informação que André Ventura não tinha, André Ventura não sabia que existiam malas no gabinete e que por isto estaria a não disponibilizar esta informação e não foi isto que aconteceu. Recordem-se que André Ventura estava nos Estados Unidos, a terra na quinta-feira, assim que tem conhecimento de que existiam malas no gabinete de Miguel Arruda, faz com que a informação circule para o Presidente da Assembleia da República e se acione os mecanismos necessários. O deputado dizia-me que partilha gabinete com Miguel Arruda, não reparou antes... Daniel Teixeira tem uma série de atividades que não passa necessariamente o tempo todo no seu gabinete. Aliás, até é muito comum que os deputados jovens e assessores jovens passem muito tempo num gabinete comum que temos na Assembleia da República. Não é de estranhar que alguém que venha dos Açores apareça com malas. Daniel Teixeira tem mais que fazer do que andar a reparar se é a mesma mala ou se são malas distintas. Eu tenho duas ou três malas, elas não são do mesmo tamanho, eu não ando sempre com as malas todas juntas ao mesmo tempo. Aparentemente também não andaria, pelo que as informações aquelas vão malas sendo do mesmo públicas, tamanho, do mesmo local... Poderia ser uma forma de guardar os seus bens. E Daniel Teixeira tem mais que fazer do que andar a perguntar o que é que o deputado faz ou não faz. Passamos mais tempo a discutir o tema de Miguel Arruda, que me parece que de facto é uma questão de perturbação do foro psicológico, e isso não vem escrito na nossa testa. Um doutorado ou a caminho de um doutoramento investigador com aceitação social nos Açores. Foi provavelmente André Ventura que escolheu Miguel Arruda como candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Eu sei que as pessoas gostam de pintar o Partido Chega como um partido onde André Ventura quer, pode e manda, mas há estruturas de militantes, há autonomia regional e Miguel Arruda não foi o nome escolhido por André Ventura. André Ventura não conhecia Miguel Arruda de lado nenhum. Foi o nome indicado à direção nacional por parte da liderança do Chega Açores. Se este caso não servirá depois de exemplo para o Chega afinar um pouco melhor os critérios, olha, agora nas autárquicas. Certamente temos que afinar o processo de recrutamento, mas acima de tudo há qualquer coisa que não podemos mudar. A partir do momento em que identificamos um padrão de comportamento que não é adequado, temos que ter esta atuação que não foi de agora. Recordo-se do caso de Maloda Abreu, que à primeira hora em que foi indiciado ter entregue uma morada falsa no Parlamento e recebido dinheiro indevido enquanto deputado do PSD, foi afastado das listas do Chega. Já tinha pedido a demissão de Hernani Dias, que acabou por acontecer ontem. Quais são as dúvidas que mantém sobre este caso, Rita Matias? É preciso apurar responsabilidades políticas, tendo em conta que houve a demissão do elo mais fraco. Quando alguém está no olho do furacão é sempre mais fácil eliminar por ali o problema sem percebermos se há ramificações. E Hernani Dias era o elo mais fraco neste caso? Tornou-se o elo mais fraco na medida em que os factos eram demasiado evidentes. Certamente não terá agido sozinho, certamente terá existido conivências, certamente o seu gabinete poderia estar a par do que estava a ser desenhado. É preciso perceber o que é que aconteceu e em que moldes. Ainda bem que falamos com esta sequência. Tivemos um exemplo do Partido Socialista, depois um do Chega e agora um do PSD, para perceber que, de facto, o único partido que teve um comportamento distinto foi o Chega, que foi o primeiro a pedir a renúncia do mandato do deputado e que teve uma
autocrítica. Vamos ver se este não é mais um passo para o governo de Montenegro mimetizar ainda mais o governo de António Costa. Recorde-se que o governo anterior teve 14 demissões. É constrangedor o silêncio de Montenegro em relação a este tema e perceber que é prática comum. Recorde-se quando Miguel Albuquerque foi constituído arguido, Luís Montenegro também pouco opinou sobre o assunto e, aliás, mantém Miguel Albuquerque. É perceber que há dois tipos de comportamentos. Há quem goste de premiar, quem prevarica e quem não sabe justificar porque é constituído arguido e quem tenha uma ação firme quando percebe que os esclarecimentos não são suficientes. Chega o que é que defende exatamente para que se diminua o número de reformas antecipadas, como parece querer o Governo, e se estabilize, de facto, a sustentabilidade da segurança social, como a Mariana disse estar estabilizada? Não deixa de ser caricato termos este debate numa altura em que vemos, por exemplo, os trabalhadores da Auto Europa a pedir a reforma antecipada. Vamos ignorar que durante muito tempo permitimos que a classe baixa e a classe média se eclipsassem, permitimos uma estagnação salarial, um nivelamento dos salários por baixo e por isto não estamos a dar motivações aos trabalhadores para continuarem no ativo. Portanto, estamos a dizer a um trabalhador que já está profundamente desmotivado, que já sente que o seu poder de compra diminuiu, que se sente num dos países menos competitivos da Europa, na cauda, e que depois olha para o resto dos serviços públicos e também se sente insatisfeito com aquilo que representa a sua atividade e os seus impostos. E estamos a dizer, olha, atenção, que aqueles benefícios que vos estávamos a dar do ponto de vista das reformas antecipadas, vamos tirar-vos agora porque precisamos que continuem no ativo. Porque a sustentabilidade e a estabilidade da segurança social não se consegue apenas penalizando os portugueses e mantendo, por outro lado, as portas abertas para termos uma substituição, trabalhadores estrangeiros que venham conseguir permanecer a nossa segurança social sustentável. Foi provocadora, mas este nome também é técnico. E é evidente que temos 30% dos jovens fora e estamos a importar mão de obra de fora, é evidente que estamos a substituir massa trabalhadora. Nem estou a classificar se é bom ou se é mau. Podemos parar agora as reformas antecipadas ou podemos pensar no problema como um todo, ir mais longe e perceber que quando falamos de sustentabilidade de segurança social, temos que falar em primeiro lugar de natalidade, temos que falar em demografia e temos que perceber como é que queremos que esta sustentabilidade aconteça. A Rita Matias tem um novo desafio pela frente, vai ser candidata precisamente à Câmara de Sintra. Já pensou na primeira coisa que vai fazer se ganhar essas eleições? Por agora avizinha-se muito trabalho. Estamos a estudar o dossiê desde que foi tornado público. Como sabe, várias localidades, vários municípios estavam em cima da mesa, mas reconheço com gratidão este voto de confiança que é dado pelo partido. Como é que está a sua confiança em relação porque a Câmara de Sintra tem sido disputada pelo PS e pelo PSD, não é uma eleição fácil. Não é uma eleição fácil, mas é um tecido eleitoral onde o Chega consegue resultados expressivos porque dá voz a muitas das preocupações da gente de Sintra. O Chega conseguiu nas últimas eleições, precisamente com um vereador que entretanto saiu do partido Chega e até em parte se tornou uma espécie de membro da oposição ao próprio Chega. Ele vai estar nestas eleições também? Não, confesso que não sei, não tenho qualquer contacto e normalmente não entro muito no diz que diz, sobretudo de quem abandona o partido Chega. Mas dizer que o objetivo para Sintra é consolidar o resultado, é aumentar a expressão do Chega e garantir que este eleitorado que foi sendo esquecido como periferia de Lisboa, um pouco à semelhança do Seixal, o concelho onde eu cresci, possa ter uma voz. Não preferia ter ido ao Seixal, Setúbal, Almada, Margem Sul? Eu sempre mostrei a minha disponibilidade e, sinceramente, agradou-me o argumento de que Sintra, sendo uma Câmara tão importante, o Chega quer ter um candidato jovem como sinal de que vamos apostar nos jovens nessas autárquicas. Uma Portanto, última agradeço pergunta, mesmo que perca, vai bater consideração. o lugar de variação na Câmara de Sintra ou volta à Assembleia da República? São questões para vermos no futuro, mas acima de tudo fica agora o compromisso de estar... já pronta a esta pergunta. Vamos ver, porque de momento é tempo de conhecer o território, palmilhar rua a rua, porque acredito que alguém que seja eleito local tem que conhecer os desafios do cidadão comum e é isso que estarei disponível para fazer daqui em diante.